Agradecemos a todos que têm estado estudando a palavra de Deus. Nós esperamos que toda a lição esteja alcançando o propósito, né? Que é nós tomarmos a decisão firme de estar com Jesus até o fim. O tema, né, dessa semana fala sobre a aliança com Abraão. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, graças te damos a Ti pelas oportunidades que nos dá a cada dia. Que Teu Santo Espírito esteja conosco. Conduza nos momentos que se segue a estudar a Tua palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Abraão é uma pessoa muito importante. Antes tinha o nome de Abrão, tinha alguns significados, né? Depois Deus alterou o nome para Abraão. Significa que houve mudança na vida dele. Também Deus propõe que haja mudança em nossas vidas também. Mas acima de tudo, Deus quer dar a nós uma herança que a Bíblia diz que é incorruptível, ou seja, que não há corrupção, não há uma maneira de impedir de você receber essa herança, uma vez que você aceite. E em Gênesis 15:2, Abraão já estava com uma certa idade, né? Não tinha tido filhos ainda e tinha alguns questionamentos, né, na própria vida dele. Andava com Deus, mas tinha as dúvidas, assim como também nós andamos com Deus e temos dúvidas também. E Abraão orando, né, chega um momento que Deus conversa com ele e Deus dá tempo ao tempo para que todas as coisas, né, amadureçam. E Abraão chegou, né, e respondeu a Deus, né, Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos? Então ele já tinha tido gado, posse, muitas coisas. E o fundamental para ele era ter filhos. E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Ele fez uma pergunta. Será se o herdeiro vai ser o Damasceno Eliezer? Às vezes acontece, né? De você não ter filhos. Mas aqui Deus tinha um propósito muito além das preocupações de Abraão. Ou de Abraão. 1 Pedro 1, 3 e 4 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, bendito é abençoado, né? Bendito, né? Seja nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que, segundo a sua grande misericórdia, por Deus ter misericórdia de nós, o que ele fez? Nos gerou de novo para uma vida de esperança. Nós somos condenados, né, por causa do pecado. Como nós pecamos, nós estamos condenados à morte, mas Deus resolveu nos gerar de novo para uma viva esperança. Como é que ele fez isso? Através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Deus é maravilhoso. Ele mostrou, através da ressurreição de Jesus, que mesmo morto, nós temos uma oportunidade. Nós temos uma chance. Por isso que aqui diz, para nos dar o quê? Uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Então, a presença de Jesus no céu é a garantia que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Você crê em Jesus? Crer para Deus é algo muito mais do que só falar, né? Mas vamos ver aqui. Deuteronômio 32, de 8 a 9 diz assim: Quando o Altíssimo é o nosso Deus, Yahvé, distribuía as heranças às nações. Como é que Deus fez isso? Quando ele confundiu a língua, Deus já confundiu a língua e já criou o quê? Nações. Porque teve povos com línguas separadas, mas tinha povos com línguas iguais, que falavam a mesma coisa. Quando dividia os filhos de Adão, um dos outros, estabeleceu os termos dos povos. Então a gente pensa, né, que a nossa existência, a existência de nações, né, foram movidas por ações humanas. Não, foi Deus que decidiu. E Deus decidiu conforme o quê? Conforme o número dos filhos de Israel. E nós sabemos quem são os filhos de Israel. É o sanguíneo? Parte dele é sanguíneo. Mas é todo ele? Não. Talvez nem seja a maior parte. E diz aqui, porque a porção do Senhor é seu povo. Então Deus, mesmo com o plano que Satanás tinha traçado de destruir a raça humana, e ele conseguiu isso através, né, que Adão e Eva pecassem, então toda a raça humana estava condenada, Deus mesmo assim decidiu tomar a nós como porção dele, e é o seu povo. E diz, Jacó é a parte da sua herança. E aqui, como Deus fez isso? Em Gênesis 3,15 a gente tem que relembrar, né, que Deus deu uma promessa para Adão e Eva, que ia salvar a humanidade. E essa promessa está aqui. Dela decorre toda a Bíblia.
Deus falou o quê? E porém inimizade entre ti e a mulher. Ti aqui é Satanás, a serpente. A mulher é a própria Eva, também quem? É a igreja. Entre a tua semente, né? Ou seja, vai ter pessoas que serão sementes de Satanás, infelizmente, meus irmãos. Essa é a verdade. Pessoas que vão. Mas assim, naturalmente, se nós não aceitamos a Jesus, nós somos semente de quem? De Satanás. Nós já somos a semente de Satanás. Se nós não aceitarmos Jesus, a gente continua sendo essa semente. Infelizmente. Mas aqui diz Deus que ia pôr inimizade entre a semente de Satanás e a sua semente. Ou seja, é uma semente. Quem é essa semente? Essa semente, né, vai ferir a cabeça. Quem é a cabeça aqui é o próprio Satanás. E diz que a semente, né, da mulher, que na verdade é Jesus, seria ferido no calcanhar, ou seja, Jesus foi ferido na parte humana dele. E a gente demora praticamente boa parte da Bíblia lendo para a gente entender isso aqui que eu estou falando para vocês. Mas Gálatas 3,29 responde a pergunta que eu fiz. Quem é a porção do Senhor? Quem são os filhos de Israel? Aqui, ó. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. Amém? Deus já tinha traçado esse plano. Independente do sangue. Seria pelo quê? Pela fé. E se nós somos descendência de Abraão, nós somos o quê? Herdeiros conforme a promessa. Você é de Cristo? Você é de Jesus Cristo? Você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador? Se você aceitou, se você cumpriu o ritual que ele disse fazer, quem crê e for o quê? Batizado, né? Será salvo. Está lá escrito. Né? A gente tem que ler. Vou dar uma lida aqui. Está lá em Marcos. Né? Para a gente não ter dúvida. Tem outras passagens, mas essa simplifica, né? Que é o próprio Jesus falando, né? Como nós vamos proceder, né? Devemos proceder. Aqui está, em Marcos, né? 16:15. Ide e disse-lhes: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É isso que eu estou fazendo aqui, ó. Você talvez esteja ouvindo isso aqui pela primeira vez. Você está recebendo o que? O evangelho. O que significa a palavra evangelho? Boas novas. Boas novas. O evangelho é boas novas. Boas novas de quê? De salvação. E Jesus disse: se você crer e for batizado, você será salvo. Mas quem não crer será condenado. Por quê? Vai ser condenado. Porque todos nós já estamos condenados desde o nascimento. Se nós não aceitamos a Jesus, o que acontece? A gente vai continuar em condenação. Infelizmente, é isso que acontece. E Jesus, aceitando Jesus, ele dá o quê? A vida dele, ele tem direito de viver eternamente. Ele nos dá para nós. Como um pai dá para um filho. Como uma mãe dá para um filho. Pais e mães dão o quê? Dão vida. A vida e a existência dos filhos é o quê? É justamente esse dom da vida que nós passamos para eles. E a gente pode entender que Deus decidiu fazer isso por nós. Por mim e por ti. E Satanás tentou impedir que isso acontecesse, mas Deus traçou um plano que vai garantir essa vontade dele. Que é nos dar a vida eterna. Amém? Você aceita esse plano de Jesus? De Deus o Pai e Deus o Espírito Santo? Se você aceita, a Bíblia diz que você vai ter, tem o quê? Fé. Fé é aceitar o plano que Deus tem para a tua vida. Gênesis 15:3-6 disse mais Abraão. Abraão começou a argumentar com Deus, né? Eis que não tem me dado os filhos. Eis que um nascido na minha casa será meu herdeiro. É difícil, às vezes é difícil. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: esse não será teu herdeiro. Então, às vezes a gente fica olhando só, né, como diz, né, a parte ali do nosso problema, da nossa dificuldade. E não vemos o todo. A gente nunca vê o todo. Mas Deus vê o quê? Vê o todo. Deus fala aqui, ó: este não será teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então Deus, meu irmão, não só conhece o fim do princípio, mas Deus guia aqueles que confiam nele. É diferente, né? Deus guia aqueles que confiam nele. Então levou Abraão para fora e disse: agora olha para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. Deus deixou aqui um detalhe, né? Quantas estrelas se as pode contar? A gente pode contar mais ou menos cerca de 5.000 estrelas.
E disse: assim será a tua descendência, Abraão. E o que Abraão fez? Abraão não conseguiu contar, mas ele tomou uma decisão. Ele conhecia Deus. Ele creu em quem? No Senhor. Ele aceitou a promessa que Deus tinha dado para ele. E Deus diz o quê? Imputou-lhe isto por justiça. O que é imputar por justiça? Deus diz: olha, por causa que você me aceitou, você está garantido a promessa para ti. A promessa que eu dei para a humanidade, que eu dei para Adão e Eva, vai ser passada para ti. Amém? Um detalhe. Na revista, né? Super Abril diz assim: se o universo é infinito, os cientistas supõem que o número de corpos celestes que o compõem deve ser igualmente infinito. Isso aí ninguém sabe, né? Mas por a quantidade pode ser. Mas deve ter uma quantidade. Nós só podemos contar o número de estrelas que ficam na parte visível do cosmos, aquela cuja luz chega até a Terra, e essa parte que não chega. Para começar, isso inclui nada menos que 100 bilhões de galáxias que eles conseguem, né? Os astrônomos dizem que conseguem visualizar. Galáxia, não são estrelas, não. O que são galáxias? São grandes sistemas estelares, como a Via Láctea. Ou seja, a Via Láctea é um sistema estelar que nós fazemos parte, né? E que existe milhares e milhões de estrelas, que abrange todo o nosso sistema solar. E o sistema aqui, ele diz que é solar, né? Baseado no modelo heliocêntrico. Eu não posso dizer que o sistema é solar. Essas galáxias podem conter de alguns milhões de estrelas nos casos menores a centenas de bilhões no caso das mais luminosas. Diz o astrônomo aqui, Laerte Sodré Júnior da USP. Ele fala isso. Pode ter até bilhões. Com uma média de 100 bilhões de estrelas por galáxia, né? Se a gente fizer esse estudo, essa estimativa alcançará, diz aqui, a bagatela de 10 sextilhões de astros. Abraão viu aquela quantidade, né? E achou que já é grande, né? Mas Deus diz: não, vai ser maior. Vai ser semelhante às estrelas. Louvado seja nosso Deus. Nós estamos aí com cerca de 7 bilhões de pessoas, né, vivendo. Quantos bilhões existiram os antediluvianos? Eles viviam cerca de 900 anos. Quantos filhos eles tiveram? Será-se menos que nós? Eu acho difícil, viu? Né? Nós tendo a média de 2 e 3, né? E alguns aí tem mais, né? Tá chegando a 7 bilhões, né? E aquele povo que vivia cerca de 900 anos, quantas quantidades que seriam? E morreram lá no dilúvio? Muita gente. Então Deus, meus irmãos, traça um plano, que é o plano da redenção. E esse plano é um plano global, que você, se aceitar Deus pela fé, Deus te coloca nesse plano. E o que Abraão fez? Gênesis 15, de 8 a 10 diz: e disse ele, Senhor Yahvé, como saberei que hei de herdá-la? Ele creu, mas agora ele pediu a Deus uma confirmação. E disse: toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos. Já existia sacrifício, já existia regras para sacrifício, já existia. Elas não foram dadas de forma ineta lá na época de Moisés, não. Já existia. Uma rola e um pombinho. Ó. Isso aí foi que as ofertas, né, que José e Maria deram, né, para Jesus, que eles eram pobres. Na época de Abraão. 400 anos antes, né, de Moisés. Antes de alguns dizer que Deus tinha dado a lei, já existia a lei. A lei do sacrifício já existia, né? E trouxe-lhe todos estes e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente uma da outra, mas as árvores não partiu. E diz lá que, pondo-se o sol, Abraão conta a história lá, ele teve um profundo sono. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Né? Ele se alarmou. Então disse Abraão: saibas, né? Aí Deus falou o quê? Aí Deus apareceu a Abraão. Deus aparece no momento, né? Assim que a gente acha, né? Que Deus não vai aparecer mais, aí ele aparece. Né? Quando você acha que nem já orou, já fez isso, fez aquilo, deu tudo errado, nada funcionou, e agora eu estou cansado, nem para a igreja mais eu quero ir, né? Nem orar, não quero mais. Aí Deus, agora é a hora, meu filho, porque você tem que aprender a confiar em mim, não em você.
E aí Deus disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia. Então Deus já falou para Abraão coisas que aconteceu no futuro. Peregrina. E foi mesmo, né? Foram 70, junto com Jacó na época da fome, né? Se encontrar com José e viver os peregrinos, né? No Egito. E diz: será reduzida a escravidão. Isso aconteceu mesmo. Será vendida por cerca de 400 anos, ou no mais correto, no original, é 4 gerações. 4 gerações. Porque mais ou menos foi 432 anos as estimativas do tempo. E diz lá em Gênesis 15, de 15 a 17, diz: e tu, Abraão, olha, Deus é maravilhoso. Já chega e diz a Abraão: mas tu, Abraão, tu irá teus pais em paz. Olha, meu Deus, se eu morrer antes de Jesus voltar, eu queria que Deus me desse essa graça. E a meus pais em paz. E em boa velhice ser sepultado. Às vezes, né? O mais importante não é estar vivo, nem estar morto. É sim estar com Deus. E Deus disse: e a 4ª geração, é por isso que eu falei, são 4 gerações. A 4ª geração tornará para cá. Porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está aqui. As nações têm um nível de pecado que Deus vai medindo até chegar a um determinado limite. Quando chega esse limite, Deus julga e aplica penalidade sobre essas nações. O Brasil, os Estados Unidos, todas as nações que existem hoje também são sob julgamento e observação. Sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis que um forno de fumaça, uma tocha de fogo passou entre aquelas metades. Deus confirmou o pacto com Abraão. Aí Abraão entendeu que Deus estava confirmando isso. Em algumas cerimônias, né, maçônicas, né, eles usam algumas coisas disso aqui, né, parecido com isso aqui, interessante, né, mas não para seguir a Deus, o Deus Yahvé, né, mas assim o Deus da maçonaria, que é Abaddon. E na verdade Abaddon, nós vamos daqui a pouco saber quem é ele, o Apolion. Isaías 9,6, Deus estava dizendo o quê? Para Abraão, que ia cumprir uma promessa, mas não somente a promessa de um filho, e sim a promessa que Deus tinha dado para Adão e Eva. Adão e Eva já tinha morrido há muito tempo. Mas Deus esquece? Não. Deus não esquece das promessas que faz, não. Porque diz aqui Isaías 9,6, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sob os seus ombros, meus irmãos. Quem é esse menino? Se chamará seu nome maravilhoso. Esse nome só pode ser usado, meus irmãos, para Deus. Maravilhoso. Conselheiro. Deus forte. Então esse menino é o Deus forte. É o Pai da eternidade. Quem é o Pai da eternidade? Só pode ser Deus. É o príncipe da paz. E lá fala que é Emanuel o nome dele. O que significa Deus conosco. E aí nós podemos ver, né? Que no cumprimento da promessa que Deus tinha dado, né, para Abraão, Deus também estava pensando que ele cumpria a promessa que tinha dado para Adão e Eva. E aí, mas Abraão ainda continuou em dúvidas, né? Às vezes isso acontece na vida da gente. A gente ora, Deus dá uma confirmação e depois a gente volta a ter dúvida de novo. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. O tempo passou. E tinha uma serva egípcia, né, que foi aquela visita que Abraão fez no Egito. Eu acho que ele deve ter ganhado, né? Servos e servas, veio essa mulher, que era Agar, e disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar a luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. Então, naquela época tinha, dentro dos povos, né, daquela época, tinha essa questão, né, das servas, né, quando tinha filhos, pertencia à dona, né, daquela serva. E o que aconteceu, diz aqui: ouviu Abraão a voz de Sarai. Ele fez errado, fez certo, né? Interessante, né? Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher Abraão, seu marido, a fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Ele possuiu Agar e ela o quê? Concebeu. A coisa funcionou, em parte, né? Vendo que ela concebera, foi sua senhora desprezada. Ela passou a desprezar a Sara. E depois Sara começou a cobrar de Abraão, né? Interessante, né? Porque a Bíblia diz uma coisa que nós vamos ter que tratar aqui, viu? Às vezes as pessoas lêem a Bíblia e não querem tratar desse assunto. Mas o assunto diz:
O que aconteceu com Abraão foi a mesma coisa que aconteceu com Eva. Em Gênesis 3, 11 e 12, quando Adão e Eva pecaram, que Deus veio para conversar com os dois, Deus chegou, conversou com Adão, conversou com Eva. E depois Eva falou, né, que a culpa era da serpente e tal. Aí Deus perguntou a Adão chegou e disse, não, foi a mulher que tu me deste, né, e tal. Aí Deus diz, e Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comeste? Aí então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Quando Deus vai explicar sobre as consequências, Deus chega e faz uma repreensão para Adão. E disse, e Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher. Não foi a mesma coisa que aconteceu com Abraão aqui, foi. Diz que, e ouviu Abraão a voz de Sarai. E aqui também ouviu Adão a voz de quem? De Eva. Comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerá dela. O que vai acontecer? Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerá dela todo o dia da tua vida. Olha, Deus, todos nós somos seres humanos. Perante Deus, a nível de salvação, nós somos iguais perante Deus. Mas a nível de função, assim como na Trindade, no trio celestial, tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o próprio Filho diz, eu estou submetido a meu Pai. Também Deus estabeleceu que haja a hierarquia. Havia hierarquia entre Adão e Eva. Também aqui tinha hierarquia funcional, como a gente está falando, entre Abraão e Sara. A responsabilidade lá de Abraão aqui era dizer, não, a minha esposa é você, não vou aceitar Sara, não. A Agar não. Eu vou esperar Deus cumprir a promessa dele. Da mesma forma que Adão, a responsabilidade era de Adão sobre a humanidade. Deus colocou Adão como o governante da terra. E Adão tinha a responsabilidade de dizer o quê? Eva, eu vou agora o quê? Conversar com Deus, mas não vou comer desse fruto. É por isso que Deus diz, como você aceitou a voz da tua mulher, e aí é um perigo para nós homens, eu sou homem e sei, e a Bíblia mostra, e a história mostra que a queda da maior parte dos homens está envolvido com mulher. Pode olhar se não tem mulher na história. São pouquíssimos, raros homens que não foram afetados por isso. Talvez, né, José, né, Daniel, mas os outros você vê, né, Davi e todos mais, Salomão, todo mundo. Eu também, eu vou dizer que não sou afetado sim também. E por isso eu vigio todo dia em oração. E aprendi que a responsabilidade que Deus me dá como homem, eu que tenho que cumprir. Não é minha esposa, não. Aqui era Abraão que tinha que fazer o que ele tinha que fazer. É por isso que 1 Coríntios 11:3 diz aqui, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem. Quem é que eu devo, como diz, eu devo me remeter? A Jesus. Cristo é o cabeça, é o meu cabeça. E como é que eu sei disso? Lendo a Bíblia eu sei o que é a vontade de Jesus para mim. E Jesus diz o quê? Que o homem é a cabeça da mulher. Então isso aí também, meus irmãos, alguns querem cortar esse pedaço e tirar. Infelizmente. Mas Deus fala, quando o homem casa, ele passa a ser o cabeça. Quando a filha está em casa, que não é casada, quem é o cabeça? É o pai dela. É o pai dela. Então, o homem, Deus colocou para ser como cabeça. Cabeça não no sentido de escravizar, mas no sentido da responsabilidade, da hierarquia funcional, na tomada de decisões. Ele tem que reportar o homem, quem? Para Jesus primeiro. Mesmo que a esposa fale alguma sugestão, você tem que procurar Jesus. E no final, quem tem que decidir é você. E que Deus é a cabeça de Cristo. É por isso que a Bíblia diz que Jesus diz, não faço nada sem consultar meu Pai. Jesus, sendo Deus, meus irmãos, a Bíblia diz que ele se humilhou e agora, por ter tornado-se humano, ele agora é submetido ao Pai. A Bíblia diz isso. Não que ele deixou de ser Deus, não. Mas pela a decisão que ele tomou de se tornar-se humano, ele agora escolheu, no plano da redenção, de ser submetido ao Pai, como filho, igual a nós. Isso mudou hoje? Jesus deixou de ser cabeça do homem? Não.
Deus, o Pai, deixou de ser a cabeça de Cristo? Não. Então o homem também, meus irmãos, não deixou de ser a cabeça da mulher. E talvez os problemas podem continuar acontecendo, assim como aconteceu com Abraão, assim como aconteceu com Adão. Que nós possamos ter sabedoria e ouvir o que Deus nos fala. O que acontece aqui, continuando, Gênesis 17, 1 e 2 diz: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu Yahvé a Abraão, depois que os problemas passaram, e diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. O Deus aqui está citando, meus irmãos, o nome dele, que é o principal. Quando ele junta o nome Deus, que é Elohim, e Todo-Poderoso, meus irmãos, isso a gente tem que ter muita reverência ao citar o nome de Deus dessa forma. Deus chega e diz para ele o que? Anda em minha presença e ser perfeito. O que Deus está repreendendo Abraão, porque ele tinha aceitado e cometido erros. Porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Já tinha nascido Ismael já, mas Deus, não, o caminho é esse, Abraão. O caminho é esse. Então Deus, meus irmãos, fez uma aliança com Abraão e com todos os descendentes de homens. E nós vamos entender por quê. Gênesis 17, 9 a 11 diz: disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança. Preste atenção, Abraão. Tu e a tua descendência depois de ti. Quem é essa descendência? Os homens. Nas suas gerações, esta é a minha aliança. Vou fazer com você, Abraão. E os homens que são descendentes de você. Guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós seja o que? Circuncidado. Por que Deus resolveu fazer aliança envolvendo o que? Circuncisão. E circuncisão é o que? Retirar o prepúcio, do órgão sexual masculino. Circundareis a carta de vosso prepúcio, do órgão sexual masculino. Isso será por sinal da aliança entre mim e vós. Sabe o que significava isso, meus irmãos? Estudando a fundo sobre esse sistema, Deus estava dizendo aqui para Abraão que a sexualidade de Abraão não pode ser razão de desobedecer a Deus, mesmo que seja sua esposa falando para você algo. Você tem que fazer o que Deus te pede. E a tua sexualidade, ela não pode estar acima da vontade de Deus. É por isso que Deus fala o quê? Circuncidar o seu prepúcio. Para você entender que sua sexualidade, Abraão, pertence também a mim, teu Deus. É isso o significado. Por isso que não entrou mulher aqui. Mulher não é circuncidada, é homem. E o que significa circuncidade? Circuncisão. E Deus estava falando ali que fisicamente ainda existe hoje circuncisão? Existe. A gente pensa, foi tudo abolido, Foi abolido? Não. Foi cumprido e passou a vigorar da forma que Deus queria que vigorasse. Olha o que Deus fala aqui em Colossenses 2, de 9 a 12. Porque em Jesus habita corporalmente, meus irmãos, toda a plenitude da divindade. Eu tinha que colocar essa passagem aqui. Significa que Jesus é o quê? No original é pleroma, plenitude. Ou seja, Jesus é plenamente divino. Amém? É Deus, E estáis perfeitos nele. Nós estamos perfeitos nele. Ele é a cabeça de todo principado e potestade, tá vendo? Principado, são poderes, potestades são poderes, principados são reinos, governos. E ele é a cabeça do homem, como nós vimos lá antes. No qual também estáis circuncidados, ó, a circuncisão aqui, com a circuncisão não feita por mão, ou seja, no órgão sexual do homem, mas no despojo do corpo dos pecados da carne. Qual é a circuncisão? É obedecer à vontade de Deus. Essa é a circuncisão que Deus quer. Quando você está obedecendo a vontade de Deus, você está sendo o quê? Circuncidado. Quem é que está te circuncidando? Jesus. Sepultados, ó, com ele no batismo, tá vendo? Quando você vai no batismo, é justamente a morte. Nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Tá? Entenderam? Então o batismo representa o quê? Essa cerimônia de circuncisão. E a partir daí, você agora está circuncidado em Cristo. E você agora está o quê? Morto para os pecados da carne. Não que quer dizer que você não vai cometer pecados. Comete. Mas eles vão sendo o quê? Mortos. Você vai morrendo para isso.
O pecado vai morrendo. Se ele continuar vivendo em você, é porque você não morreu ainda. Você não foi sepultado ainda no batismo. Então nós temos que ter o quê? Mudanças de rumo. Assim como Abraão também teve que ter mudança de rumo. Aqui, na lição Escola Sabatina do segundo trimestre de 2022, diz assim: curiosamente, essa promessa que Deus tinha dado de um futuro se relaciona à mudança do nome de Abraão e Sarai. Né? Que Deus chegou agora eu posso mudar teu nome. Ou seja, o caráter de vocês amadureceu, vocês têm agora um novo caráter. Mudar o nome na Bíblia é mudar o caráter. Os quais se referiam ao que? O status de Abraão. Abraão significava o quê? Pai exaltado, e Sara, minha princesa. E Deus mudou o nome para Abraão e Sara. Abraão significa o quê? Pai de muitas nações, e isso é verdade. Nações sanguíneas e nações o quê? Não sanguíneas. Sara significa a princesa de quem? De todos nós. E Isaac significa que ele rirá. E esse rirá aqui, né? Na verdade, Deus ri. Quem tinha rido era Sara, mas Deus ri aqui, porque Deus cumpriu o plano da redenção. Deus está satisfeito. Deus está satisfeito com que você aceitar Ele como Senhor e Salvador. Ele fez esse plano para que você um dia conhecesse essa verdade. E Miqueias 6,8 diz assim, ó, Deus te declarou, homem, o que é bom? Mas a gente pergunta o que é bom, né? E a gente fica, né, hoje em votação e eleição, né, achando que, né, cobrando dos políticos algo que nem nós somos, né? A gente quer exigir dos políticos. Não que a gente não possa exigir que ele tenha determinados comportamentos, né, os políticos, mas Deus diz o que é bom. O que o Senhor pede de nós? Olha o que Deus pede de nós, de mim e de você. Que pratiquem a justiça. Isso aqui é para todo mundo. Praticar o que? A justiça. E essa justiça aqui não é que eu acho, não. Nem a justiça dos tribunais, né, superior, tribunal federal, que nós não vemos justiça nenhuma, né? Nem alguns tribunais que existem. É a justiça de Deus, que está onde? Na Bíblia, nas Escrituras. Por exemplo, quando eu aceito Jesus como cabeça sobre mim, e eu sei que Jesus tem Deus como cabeça, e eu, como homem, passo a ser o cabeça, né, da minha esposa. Isso é justiça. O que é justiça? É fazer a vontade de Deus. Ames a benignidade. O que é amar a benignidade? O que é benignidade? Benignidade vem de bondade, ser bom. E quem é bom? Bom é Deus. Então, amar a Deus. E o que ele diz que é bom, aquilo é que é bom. Quando Deus diz, não coma de determinados alimentos, aquele que ele disse que come, esse é o bom. Isso chama-se amar a benignidade. E ande humildemente com teu Deus, porque Abraão tinha defeito, mas em meus defeitos ele não deixou de andar humildemente com Deus. Quando Deus repreendia ele, quando Deus tratava de mudar o rumo da vida dele, ele aceitava e seguia o rumo. Aí eu faço a pergunta, você quer seguir o exemplo de Abraão? Todos nós temos defeito, eu tenho defeito. Às vezes Deus me dá sonhos, né, que eu nem falo para ninguém. E ele me dá uma resposta de algo que eu estava orando e lutando há anos. E Deus diz, agora muda de rumo, meu filho. E aí eu estou lutando para mudar de rumo. Você também está decidido? Tome sua decisão de mudar de rumo. Ouça a voz de Deus na palavra dele. E Jesus diz aqui, Mateus 11:29 diz, tomai sobre vós o meu jugo. O que é jugo? É aceitar a obedecer a Jesus como teu cabeça. Você aceita Jesus como teu cabeça? Que vai te dizer o rumo que você tem que tomar e de seguir? Eu aceitei. E muitas coisas, meus irmãos, meu temperamento, eu estaria fazendo outras coisas. Mas Jesus é o meu cabeça. Eu aceito isso aí. E aprenda dele, Jesus. Como é que nós aprendemos de Jesus? Na Bíblia. E Jesus diz, eu sou manso e humilde de coração. E o que acontece? Se você fizer isso, você vai encontrar descanso. Eu estou com um monte de problemas. Não. Tem coisa que está para ser resolvida há 20 anos que eu não consigo resolver. Estou orando a Deus ainda para resolver. Mas uma coisa é o quê? Eu estou descansando. Tem as dificuldades? Tem as dúvidas? Tem. Mas eu não vou deixar Jesus por causa disso, não. E eu sei que uma hora Jesus vai resolver. Tenha certeza que Jesus vai fazer isso também na sua vida. Se você não tem, é porque ainda você não tem paz. Porque no dia que você tiver essa certeza, você vai descansar em Jesus. E aí você vai fazer a sua parte. Você vai saber que a parte de Deus é a maior, é quem vai fazer é Ele.
E Deus, meus irmãos, vem aqui e cumpre, dá um filho da promessa. E Jesus vem agora pessoalmente. Meu Deus, aqui tem uma figura, né? Mostrando mais ou menos como foi isso. Abraão, né, estava nos Cavalhais de Manre e apareceu 3 homens. Quem são esses 3 homens? A Bíblia diz aqui, ó, Gênesis 18, de 1 a 3. Depois apareceu o Senhor nos Cavalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia, e levantou os olhos, e eis 3 homens em pé junto a ele. Eram homens, na forma humana. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Mas ele percebeu que um deles era quem? Alguém que ele tinha intimidade. E ele disse, meu Senhor, se agora tendo achado graça a teus olhos, rogo-te que não passe de teu servo. E aí, se você ver depois a história, ele já passa a entender que um deles aqui era quem? Era o próprio Deus. Era o próprio Deus. Porque depois ele discute, né? Ele interpela, na verdade, com Deus, né? Que é Jesus, sobre Sodoma e Gomorra, se você vê na história. E pede, né? De forma respeitosa, para que Deus, ou seja, Jesus, ouvisse a argumentação dele, né? Que era o quê? Não destruir Sodoma e Gomorra se tivesse 50 pessoas, se tivesse 40, né? Se tivesse 45, né? Chegou até em 10, e Jesus ainda falou, tiver 10, né? Eu ainda salvo. E aí, infelizmente, não tinha. Gênesis 18, de 9 a 10, continua a fala, e é a parte que cabe eu tratar aqui. Disseram, né? Jesus chega e diz, onde está Sara, tua mulher? E ele diz, eis aí na tenda. E diz, certamente tornarei a ti, Abraão, por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Deus agora vem, meus irmãos, cumprir toda aquela promessa de anos, né? Que ele tinha dado. Abraão já tinha passado por dificuldade, né? Já tinha tido Ismael, né? Deus já tinha feito circuncisão, viu que Abraão estava maduro, já tinha aprendido a obedecer, aí ele diz, agora sim eu vou cumprir essa promessa. Talvez tenha coisa que Deus não fez na tua vida ou na minha vida também, porque eu ainda não estou maduro. Eu sei, eu sei que é isso. Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. E o que aconteceu com Sara? Gênesis 18, 12 diz, Sara riu, tendo ainda deleite, né? Estou velha desse jeito, como é que agora eu vou ser mãe? Ela riu. Mas Deus conhece todas as coisas. E Deus, né? Ou seja, Jesus diz algo, né? Que é bem... Meu Deus, Deus é maravilhoso. Que também, quando o anjo Gabriel veio conversar com Maria, foi o mesmo questionamento. Aí Jesus responde em Gênesis 18, 14, né? Ele era Jesus na forma humana. Mas sem ter ainda tornado-se Jesus. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Tem alguma coisa difícil para Deus? Ao tempo determinado tornaria a ti por esse tempo da vida e Sara terá um filho. Então, há alguma coisa impossível para Deus, meus irmãos? Será? Se tem alguma coisa impossível para Deus? Você está orando para Ele? E o que aconteceu? Depois disso, Gênesis 18, 22 diz, então viraram aqueles homens, né? Dos 3, tinham 2. Virou o rosto, né? Dali foram para onde? Para Sodoma. E aqui conta na palavra, lá no original, está escrito realmente homens. 2 homens foram para Sodoma. Mas Abraão ficou em pé diante da face do Senhor. Então aqui quem era? A terceira pessoa? O Senhor, Jesus. Lucas 1, 31, 32 vem aquela palavra, né? Que Maria também veio receber a mensagem do anjo Gabriel. E ela também perguntou, né? Eis que em teu ventre, né? Conceberá e dará luz a um filho. Então quem é o filho da promessa? Da mesma forma que Deus falou do filho da promessa para Isaac, Deus já estava, né, dando o sentido para Jesus vir, que é o verdadeiro filho da promessa. E diz, eis que em teu ventre conceberá e dará luz a um filho e porá o nome de Jesus. Este será grande. Será chamado filho de quem? Do Altíssimo, ou seja, filho de Deus. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Por quê? Porque Abraão é quem deu origem a quem? A Davi. E Deus depois passou a promessa de Abraão para quem? Para Jacó, depois para Isaac, Jacó, né? E depois para Judá, e de Judá chega em Davi. E em Davi depois chega em José. E chega também em Maria, mãe de Jesus. Em Lucas 1,34, né?
é como eu falei, conta a história de Maria, ela diz assim, Maria, né, responde ao anjo, como é que eu vou ter filho se eu não conheço homem algum? E aí o anjo explica que o Espírito Santo, né, vai cobrir, né, ela com a virtude do Altíssimo, vai te cobrir, ou seja, por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus, ou seja, o ser divino veio até Maria e de alguma forma veio e Jesus tomou forma no ventre de Maria. Ele já existia quando? É eterno. Ele assumiu a forma humana lá no ventre de Maria e para nascer como a gente nasceu. É muita graça, né? É muita misericórdia de Deus. E ele diz aqui, porque para Deus nada é impossível, meus irmãos. Amém? Tem alguma coisa impossível na tua mente aí, achando que é impossível você vencer? Não, não há nada impossível para Deus. A única impossibilidade é se você não crer nele. Mas infelizmente também, meus irmãos, eu tenho que falar para vocês aqui, assim como tem um filho da promessa que é Jesus, existe na Bíblia uma profecia sobre o filho de Apolo. Quem é esse filho de Apolo? Então vamos ver que está bem relacionado, né, com Sodoma e Gomorra. Diz aqui, Gênesis 19:1 diz, e vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde. Quem eram aqueles 2 homens? Na verdade, eram o quê? 2 anjos que tinham seguido o quê? Jesus. Então, anjo pode assumir forma humana? Às vezes a gente pensa que não, né? As aparências enganam, meus irmãos. Nós vivemos no Matrix. Nós vivemos aí em vários filmes de TV aí, pensando que não tem nada a ver, né, com filme de TV ou as novelas, né? E tem muito mais a ver do que você pensa. 2 anjos que estavam o quê? Na forma humana foram a Sodoma. Estava Ló assentado à porta de Sodoma, vendo os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se o rosto em terra. Né? Eram 2 anjos na forma humana. Então anjo pode assumir forma humana? Pode. E demônio também pode? Olha o que é que diz aqui no livro, né? De eventos finais que Deus revelou para o irmão Ati. À medida que se aproxima o segundo aparecimento de Jesus, como nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus vai vir? Vai vir. Mas diz que, mesmo assim, instrumentalidade satânica, ou seja, quem é instrumentalidade? São pessoas que trabalham para Satanás. São impelidas por um poder de baixo. Estão se organizando. Né? Satanás não somente aparecerá como um ser humano, ó. Satanás é um demônio. Demônio pode assumir forma humana? Pode. Se anjo de Deus assume forma humana, por que um demônio não pode assumir forma humana? Aqui diz que vai assumir mesmo. E vai personificar ainda quem? Tentar imitar Jesus. Olha que perigo, meus irmãos. Que tentação. E o mundo que tem rejeitado a verdade, meus irmãos, o receberá como o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Aqui está dizendo isso. De fato, o governo mundial, esse governo mundial que vai ser implantado, pode ser na nossa geração, Satanás vai aparecer como se fosse Jesus voltando. E as pessoas vão adorar ele como o Senhor dos Senhores e Rei do Rei. Em Apocalipse 9:11 diz quem é Satanás. Dá um novo nome para ele. Diz que tinha, né, esses sistemas de governo, tinha um rei sobre si, que era um chamado anjo do abismo. E abismo é aqui a terra. Porque lá em Gênesis, né, 1, verso 2 e 3, você lê, diz que havia trevas sobre a face do abismo, a terra. Né? Então aqui um anjo do abismo, um anjo da terra. Quem é que governa sobre a terra? Satanás. Em hebreu, esse anjo tem o nome de Abaddon. Não falei para vocês que tem, na maçonaria, né, tem um deus que é reconhecido, chamado de Abaddon. E em grego é chamado Apolião. E o que significa a palavra Abaddon? Em hebraico significa destruição. Então, filho de Abaddon ou filho de Apolo é filho da destruição, no significado. E Apolo é o deus Sol, filho do deus Zeus. Isso está na história greco-romana. É um termo hebraico que tem o significado destruição ou destruidor. É por isso que quando lá, em Tessalonicense, né, é traduzido aqui, ó, Tessalonicenses 2, 3 e 4, de maneira nenhuma alguém vos engane. Porque não será assim, né, a volta de Jesus, sem que antes venha a apostasia. Ó, não falei? Eventos finais, está lá só explicando como vai acontecer o que Deus já tinha revelado aqui para Paulo. E se manifesta o homem do pecado. Quem é esse homem do pecado? Eu vou falar para vocês. É o papado. É o poder papal. É o homem do pecado. É o mesmo poder que está lá em Apocalipse 13, verso de 1
a 2, que recebeu trono, poder e autoridade, e é chamado besta em Apocalipse. É o mesmo homem do pecado. Só que a Bíblia diz aqui um detalhe, que ele é chamado filho da perdição. No original está Apoléu, ou filho de quem? De Apolo. Filho de Apolo, que Apolo, né, no grego romano, é o Deus Sol. Então, você pode traduzir aqui, filho do Deus Sol. Quem é o filho do Deus Sol? Papado. Aí você vê, o Sol é reverenciado pelo papado. E o domingo é guardado e ensinado às pessoas de todo mundo, inclusive as cristãs e não cristãs, como Deus, o dia principal de adoração. Que é dedicado o quê? Como o dia do sol. E esse poder que vai ensinar as pessoas a guardar o domingo como um dia santo, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora. E de sorte que vai se assentar como Deus no tempo de Deus, querendo parecer Deus. E as pessoas vão adorar ele? Vão. Já está escrito. E aqui no livro Evangelismo, na página 366, diz: anjos caídos formam na terra confederações com homens maus. Então, anjos caídos. E eles vão estar em que forma? O que vocês acham? Esses anjos? Eles estão na forma humana. Eles aparecem nas sociedades secretas na forma qual? Humana. As pessoas adoram eles, né? Ele se revela para essas pessoas. E tem homens maus participando dessa adoração. Nesta época, o anticristo aparecerá como o verdadeiro Cristo. Então a lei de Deus será inteiramente anulada na nação e do mundo. Então vão começar com domingo e depois o quê? O restante da lei de Deus vão ser o quê? Abolidas. Como é que se abole lei? Aprovando leis contrárias no Congresso Nacional. Quando você aprova uma lei a favor do aborto, você está contra uma lei que está na Bíblia, dizendo que Deus diz: não matarás, não assassinarás. A rebelião contra a santa lei de Deus amadurecerá o quê? Plenamente. Mas quem é o verdadeiro líder? Satanás, vestido como um anjo de luz. Ele vai aparecer e as pessoas vão aceitá-lo. Outra passagem aqui diz, mensagem escolhida: neste tempo, anjos maus em forma humana. Então, tenha cuidado. Você pode, às vezes, estar andando na rua, encontrar com alguém, você pensar que é ser humano, e pode ser um anjo. Falarão com os que conhecem a verdade. Eles interpretarão mal e vão desvirtuar as declarações dos mensageiros de Deus. Quem são as declarações dos mensageiros de Deus? A Bíblia e o Espírito de Profecia, que Deus revelou para o irmão Ati. Entenderam? Então, meus irmãos, estamos concluindo. Os anjos foram lá para Ló. E o que aconteceu? Alguns dizem que Ló foi destruída por causa que eles comiam, bebiam, né? Porque Jesus chega, né? Depois diz lá, né? Como da mesma maneira, está em Lucas 17, aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma e Gomorra, choveu o quê? Fogo e enxofre, e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Jesus falou que a vinda dele é parecida com a história de Ló. E o que aconteceu na história de Ló? Lá foi destruído, foi por comida e bebida. As pessoas estavam em banquete lá, e aí os anjos: vocês estão comendo, estão bebendo aqui, estão desobedecendo, estão comprando, estão vendendo. O que foi que aconteceu? Aqui conta em Gênesis 19, 2 e 5. Eis que agora, né, os anjos chegaram e Ló acolheu eles em casa e veio uma multidão de pessoas. Quem eram essas pessoas? Homens. E agora, meus senhores, entrai, peço, né, entrai, passai a noite conosco, lavai os vossos pés. E o que acontece? Eles disseram: não, vamos ficar na rua. E aí Ló, né, conseguiu convencer eles, né? E eles entraram na casa e fez um banquete, cozeu o bolo sem levedura e comeram. E o que aconteceu? Antes que eles se deitassem, cercaram a casa. Homens, não foram mulheres. Aqui a questão é com homens. Homens daquelas cidades, homens de Sodoma, desde o moço até o velho, ou seja, criancinha, jovem, adolescente, até os velhos, todo o povo de todos os bairros, queriam o que com esses dois homens? Que eram esses dois anjos? Chamaram a Ló e disseram: onde estão os homens que vieram a ti esta noite? O que eles estavam querendo com esses jovens? Era comer, beber? Era comprar, vender, plantar, edificar? Não. A Bíblia revela o que era. Traze-os para fora, para que nós os conheçamos. A Bíblia diz que que Adão conheceu Eva, que ela teve um filho. Conhecer, que é ter relação sexual. Então o que ocorreu a causa de Sodoma e Gomorra ser destruída? Relações sexuais de homens com homens. E ainda fizeram que as mulheres também fizessem o quê? Ter relação entre mulheres com mulheres. Jesus disse que esse é o sinal do fim.
Assim como aconteceu nos dias de Ló, também vai acontecer na volta dele. E hoje está acontecendo ou não está? Algumas pessoas que não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com salvação e tem tudo a ver, sabe por quê? Porque o que você faz no seu corpo, o seu corpo é templo do Espírito Santo, ou não será templo do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, a mim e a você, para falar a verdade. E se você não entendia isso ainda, que Deus te abençoe, que você possa tomar decisão do lado de Deus. Nós temos maus instintos, maus desejos, hein? Mas esses desejos têm que ser submetidos à vontade de Deus. Deus criou o homem para o quê? Casar com a mulher. E vice-versa. Casar e ter filhos. E assim nós honramos a vontade dele. Assim nós somos santos perante ele. E Deus te abençoe a mim e a você a cada dia. Deus te dê um bom fim de semana e um feliz sábado que começa ao pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.